Hoje eu vim compartilhar com vocês um livro que quando eu li fez muito sentido para mim e me ajudou ainda mais a mergulhar mais profundo nesse processo de autoconhecimento em busca da minha identidade que havia sido tão distorcida ao longo dos anos. Então eu apresento para vocês, acredito que muitas já conhecem, é A Raiz de Rejeição de Joyce Meyer. Deus é aquele que te conhece desde o ventre da tua mãe. Tem um versículo que fala: ainda que pai e mãe te abandone, ainda que aquela que te amamenta te esqueça, eu nunca os abandonarei. Mas pessoas que em algum momento da sua vida se sentiram rejeitadas, que foram descartadas, elas não conseguem sentir esse amor de filha amada. E elas vivem uma vida muito distante daquilo que Deus predestinou para elas. Então, quando eu li esse livro, A Raiz da Rejeição de Joyce Meyer, muitas fichas caíram. Não foi fácil, né? Eu ainda estou em processo. Dizem que tem data para começar, mas não tem data para acabar, porque sempre, a cada dia, algo dentro de mim é curado. E tem um trecho desse livro que ela fala sobre os padrões de proteção contra a rejeição. E o primeiro deles é o voto secreto. Quando alguém te fere profundamente, você faz um voto a si mesmo. Como ninguém nunca mais vai me machucar. Ou quando eu sair dessa casa, ninguém mais manda em mim. E cria muros. E muros geram bloqueios. Ai, vai se identificando aí, porque eu me identifiquei, olha, com praticamente todos. O segundo padrão de rejeição é o fingimento. É quando, vamos botar um exemplo, o namorado termina com ela e ela diz: eu nem queria ele mesmo, eu nem gostava dele. Ou quando uma amiga se afasta e ela diz: mas ela nem era minha amiga de verdade, nem faz diferença na minha vida. Sabe? São fingimentos, coisas que você conta como mentira para tentar aliviar. E o terceiro padrão contra a rejeição é a autodefesa. Geralmente ela acontece quando alguém te coloca numa situação que você vê que vai ser rejeitada novamente e você ataca, se defende com a ira. Geralmente fazendo como uma vingança. Tu fez isso comigo, agora tu vai ver, eu vou te dar o troco, sabe? E você se torna pior do que aquela pessoa que está agindo daquela maneira com você. E o quarto padrão é a defesa verbal. Sabe aquelas pessoas que sempre tem uma palavra na ponta da língua para se defender, para mostrar que ela está certa em determinado assunto? Sabe que ela é persuasiva, ela consegue manipular até ela conseguir aquilo que ela quer para as pessoas estarem do lado dela? Isso também é um padrão de pessoas que foram rejeitadas, porque elas não conseguem aceitar que o outro às vezes está com a razão. Então ela precisa se colocar numa posição onde ela sempre vai estar certa. E o quinto padrão de uma pessoa rejeitada é comprando proteção. É aquela pessoa que tenta ser perfeita, sempre faz o seu máximo para tentar agradar, compra presente, por insegurança de ser deixada. E por passar dos limites, ela acaba arruinando amizades e relacionamentos. Vou ler para vocês algumas causas da rejeição, tá? Gravidez indesejada, aborto desejado ou tentado, uma criança nascida com o sexo errado, uma criança nascida com deficiência, comparações com outros irmãos, adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor, pais com problemas mentais, ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas seguindo o nascimento, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. São diversas as causas que podem ter te causado uma ferida na sua alma, onde está a sua raiz machucada. E agora eu vou te falar alguns dos resultados da rejeição: rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, autoimagem pobre. Lembra? Autoimagem é como eu me vejo, autoestima é como eu me sinto, certo? Vício em drogas, álcool, televisão, trabalho excessivo, crítica, pobreza, medo de todos os tipos, desesperança, pessoa defensiva, dureza, desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes e perfeccionismo. A minha vida só começou a mudar quando eu entendi que eu precisava reconhecer aonde estavam as minhas maiores feridas, aquelas que estavam abertas, expostas, aquelas que mais doíam, mas que precisavam de atenção, entende? E não eram os outros, era eu. Que se os meus pais me deram para adoção, tá tudo bem, era o máximo que eles tinham para me oferecer.
foi o amor que eles receberam. Eles só são vítimas de outras vítimas. E o principal é eu olhar para o meu lado espiritual e ver o quanto eu estava desconecta da fonte. O quanto eu nunca me senti filha, porque eu não sabia o que era realmente a paternidade. Por não conhecer meu pai biológico, eu nunca consegui ver Deus como um pai que me amava e que eu estava aqui nessa terra por algum motivo. Jesus falava muito na Bíblia, arrependei-vos. O que é arrependei-vos? É voltar-se para dentro e olhar o que tem aí de sujeira que precisa ser transformado, quais comportamentos e atitudes hoje machucam, humilham as pessoas que você ama por coisas que aconteceram na sua vida lá atrás, mas que você não conseguiu liberar o perdão ou se perdoar. O perdão, ele é libertador. Entenda que tudo na vida é a solução e que quando chegue o fim dos seus dias nessa terra, você possa olhar para trás e dizer, uau, o mundo foi um lugar melhor porque eu existi. Então, faça essa reflexão hoje e que a raiz de rejeição na sua vida possa ser curada, assim como vem sendo curada dia após dia na minha.